Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a notícia nada boa, né, cara? Infelizmente, o América do México recusou a proposta do Vasco aí pelo Brian Rodrigues. E a gente vai explicar aqui o que aconteceu. A proposta teria sido considerada boa, mas não houve negócio. E também vamos trazer aqui informações de acordo com o jornalista Fábio Azevedo. O Vasco está tentando contratar 2 jogadores que estão atuando no futebol europeu. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Pois é, pessoal, infelizmente não houve acerto aí do Vasco com a América do México para fechar a contratação do Brian Rodrigues. Segundo o Globoesporte.com, foi noticiado que o América recusou a nova investida do Vasco e as negociações estão encerradas. O Vasco teria oferecido cerca de 40 milhões de reais por 65% dos direitos do atleta. Os valores teriam agradado, mas os mexicanos recusaram não ter tempo hábil para repor a saída do jogador. Vale ressaltar que a janela de transferências do México fecha no próximo dia 2 de fevereiro. E caso o Brian Rodrigues fechasse com o Vasco hoje, o América teria pouquíssimo tempo para repor a saída desse jogador que é titular incontestável do clube mexicano. E a situação é a seguinte, cara, o Vasco e o staff do jogador foram comunicados que o negócio para a contratação não aconteceria nessa janela de transferências. Com essa negativa, o Brian Rodrigues não virá para o Vasco e o Vasco já está trabalhando em outras frentes para avançar nas negociações de um ponta com o status titular. Essas foram as notícias trazidas agora há pouco pelo Globoesporte.com, a proposta muito boa, né, cara? O Vasco oferecendo 40 milhões por 65% dos direitos do atleta e ainda teria oferecido cerca de 1 milhão por mês aí para o jogador, né, de salários. O jogador ganha cerca de 750 mil lá no México e receberia um valor até certo ponto significativo além do que ele recebe no México, né? Infelizmente, não houve negócio. Era um reforço que poderia ser muito útil para o time do Vasco, é muito bom jogador, infelizmente não houve negócio agora. Não temos a mínima ideia se talvez no meio do ano o Vasco vai continuar insistindo em contratá-lo. Fato é de que, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco teria um orçamento para contratar 2 reforços pesados e estrangeiros que estão atuando na Europa. Segundo as informações, nesse momento o Vasco tem 2 alvos e estão guardados as 7 chaves os nomes desses jogadores. Com esse orçamento aí, o Vasco pretende trazer esses 2 reforços de peso. E como eu disse, essa situação deverá ser resolvida em breve, já que o Vasco aí não vai investir mais no Brian Rodrigues e vai tentar ao máximo aí nessa janela europeia contratar esses 2 jogadores. Vale ressaltar que, segundo as informações, o Rony voltou à pauta do Vasco e também gera uma expectativa da diretoria para tentar, quem sabe, fechar com esse jogador. Essas são as situações, cara. Sem o Brian Rodrigues, temos 2 nomes aí especulados. O que a gente sabe é que para compor o elenco deve vir o Lloyd Augusto, né? O Vasco deve fechar em breve a contratação do angolano, segundo o jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco irá investir cerca de 6 milhões e 700 mil reais, de acordo com a ESPN, que apurou essa informação. E esse será o investimento do Vasco nesse jogador que chega claramente para compor o elenco, para suprir a saída do Emerson Rodrigues, que foi lá para o Ludogorets da Bulgária. Complicado, né, cara? A gente esperou aí muito tempo para que a novela Brian Rodrigues fosse terminar com um final feliz, mas muitos torcedores vascaínos já sabiam que não ia terminar em nada, né, cara? O Vasco não ia conseguir contratar esse jogador, o Vasco nunca consegue contratar bons jogadores, né? Bem complicado o Vasco conseguir fechar essas contratações, se não for no estilo do Coutinho, o cara querer jogar no Vasco, abrir mão de tudo para estar no Vasco. O Vasco não consegue fechar com grandes jogadores, cara. É complicado. Quando não é disputa com outros times, o Vasco não consegue sozinho contratar um jogador como estava na negociação com o Brian Rodrigues. Demorou todo esse tempo para fazer essa proposta. O Vasco já sabia que o América queria muita grana por ele. Poderia já ter feito essa proposta 1 semana ou 2 semanas atrás. Quanto tempo tem que a gente está falando aqui no canal do nome desse jogador? É uma lerdeza essa diretoria, é fraquíssimo o Marcelo Santana, é fraquíssimo o Pedrinho. Ficaram naquela de segurar dinheiro, de segurar isso, segurar aquilo. Não fizeram logo a proposta, logo de cara, para o América do México. Os caras sabiam que os mexicanos queriam dinheiro e o Vasco não ofereceu essa quantia. A proposta foi boa, essa proposta final, mas não deu tempo de concretizar o negócio pelo América do México não ter tempo para contratar um jogador para repor a saída do Brian Rodrigues, né? Complicado, é muita incompetência. Infelizmente, eu não acredito que vai vir nenhum ponta, cara. Essa é a minha opinião. Você pode pensar diferente, deixa nos comentários, mas eu não acredito em nada dessa diretoria do Vasco, cara. Eu acho extremamente fraca essa diretoria do Vasco, um trabalho fraquíssimo, poucos jogadores contratados, poucos jogadores que vão agregar ao nosso elenco e, infelizmente, tá complicado, né, cara? A posição mais carente no elenco do Vasco, não temos nenhum reforço contratado ainda. Já estamos em fevereiro.
Até agora, nenhum reforço contratado. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco. Se não contratar esse ponta, podemos ter muitos problemas aí na temporada, até porque o Adson tá voltando de lesão, já vai ser entregue agora para voltar no final de fevereiro, mas está vindo de uma grave lesão, uma fratura na perna, o David, só Deus sabe quando vai voltar. E os outros pontas do elenco são fraquíssimos, cara. Jean Davi, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues saiu do Vasco, e jogadores da base, Maxwell Alegria, esses caras não estão prontos para assumir a bronca aí numa temporada pesada que vai ser essa temporada do Vasco. Complicado, né, mano? E resta ao torcedor ter uma esperança aí de que algo melhor vai acontecer no clube. Algo que eu não acredito que vai acontecer tão cedo, né? Infelizmente, não temos investidor na SAF, tampouco uma proposta para ser vendido a SAF do Vasco. Ninguém quer comprar o Vasco, essa é a realidade. O torcedor tem que ouvir às vezes a verdade, essa é a verdade. Ninguém quer comprar um Maré 2.0 turbo que se chama Vasco da Gama. Esse é o cenário atual do Vasco. E não tem grego, não tem italiano, não tem russo, não tem nada, cara. Esses caras aí não vão comprar a SAF do nosso clube. Infelizmente, é uma situação muito difícil. Deixa nos comentários o que você acha, se você acredita que essa diretoria fraquíssima do Pedrinho vai contratar esses dois reforços de peso. Saiu a informação que o Vasco está com negociação avançada para contratar o português Bruma, que está atualmente no Sporting Braga. O jogador teria já recebido uma proposta oficial do Vasco. Essa proposta seria inferior aí ao que o Vasco ofereceu pelo Brian Rodrigues, um jogador de 30 anos, vem se destacando muito lá em Portugal e seria o grande alvo do Vasco agora para chegar para ser o ponta titular. As negociações estão avançando e o Vasco pode, quem sabe, concretizar o negócio com esse português, de acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos. Essa informação já foi apurada por outros jornalistas que confirmaram realmente que o Vasco está em negociações com esse jogador. O Bruno é um jogador experiente, né? Já passou por alguns clubes importantes lá na Europa, né? Já jogou no Sporting Lisboa, passou também pela Real Sociedade, jogou no Fenerbahçe da Turquia e, como eu disse, está atualmente aí no Sporting Braga, também tem passagens pela seleção de Portugal. Um jogador aí que em tese chegaria, claro, para ser o titular ali da posição. Eu acho que qualquer reforço que o Vasco trouxer agora vai ser melhor do que o Jean Davi, Maxime Domingues, que são os pontas disponíveis aí para o Fábio Carille, né? Com certeza aí o Vasco tenta esforçar ao máximo para trazer esse ponta. Mas, como eu disse, cara, a diretoria é muito fraca, a diretoria lenta, muito limitado o trabalho aí do Marcelo Santana e do Pedrinho, dois profissionais aí que eu não vejo qualidade nenhuma para agregar aí ao Vasco. Infelizmente, é uma situação complicada, né? Como eu disse, o Brian Rodrigues era para ter sido esse reforço contratado devido à grande lentidão e também à falta de inteligência da diretoria. O Vasco não conseguiu contratá-lo antes. E agora tenta esse português, pode chegar, quem sabe, aí para agregar alguma coisa no elenco do Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Bom, pessoal, esse é o vídeo mais informativo, mais um desabafo também, porque, cara, tô vendo muita palhaçada dentro do Vasco, muita lerdeza, muita lentidão da diretoria. O torcedor gostaria muito que fosse contratado atacantes e até agora nenhum reforço de peso veio para o ataque do Vasco, né? Acho pouco provável que virá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Comentem o que você acha dessa situação atual do Vasco. Infelizmente, o Brian Rodrigues não vem.